capítulo 8, e o versículo 26 e 27. Mateus 8, 26 e 27. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou confessar algo aqui para os irmãos. A gente iniciou na semana passada essa sequência de estudo relacionado com o conteúdo que está no livro O Oceano de Deus. E parece assim que isso é um sonho. Parece que está vivendo um sonho. Até como eu falei também na vez anterior, pelo tempo que faz que esse livro foi escrito, né? E agora Deus tocou no coração do pastor Carlos para a gente ministrar isso. Eu só posso entender isso como algo da parte de Deus, né? Algo que Deus realmente está nos proporcionando. Eu não diria especificamente a mim, pelo fato de estar apresentando o livro e ter sido a pessoa que Deus de repente usou para escrever. Eu não falo exatamente sobre isso, mas é pela oportunidade que a gente tem, que a gente está tendo de presenciar, absorver, se alimentar com a palavra de Deus, porque é a palavra bíblica da Bíblia, através do que está registrado aqui. Leva aqui no pendrive, data show atual, estudo da geração deles. Então, nós já demos esse início. Realmente, o conteúdo é vasto e talvez a gente vai ter que apertar em algum momento, porque é durante o mês de junho, né? Mas creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus e nós vamos conseguir alcançar o objetivo pretendido ao longo desse estudo. Eu até queria informar também, dar uma informação para os irmãos. Eu estava conversando com a irmã Gisele e eu nem perguntei para ela se poderia mencionar. Mas eu vou ter a audácia de dizer, irmã Gisele, aquilo que você me falou naquele dia. A gente ministrou a primeira parte, e a nossa irmã Gisele, que é pedagoga e também letróloga, é isso, né, irmã? A da sua formação é letróloga que chama, né? Tá certo? Então ela nos compartilhou o plano de escrever um artigo e publicar numa revista sobre o conteúdo desse livro. Olha aí que maravilha, que bênção. Entendeu? Então, eu já estou muito grato a Deus e à irmã Gisele por essa iniciativa. Certo? Então, enquanto chega ali, vamos começando aqui. Nós vamos começar hoje no capítulo 2. E na sexta-feira passada, nós encerramos quando estávamos falando sobre o mergulhar no oceano. E nós estávamos tratando do exemplo de Jesus, que viveu envolvido por esse oceano. E a nossa finalização foi justamente no momento em que ele estava no deserto. Porque antes de ele iniciar propriamente o seu ministério, a sua jornada, ele passou pelo deserto. E a gente viu as tentações que ele suportou ali naquele deserto.
E então a gente percebeu como Jesus se defendeu através da palavra. E o que isso significa? Que ele se defendeu mergulhando no oceano de Deus, porque a palavra é o oceano de Deus. Então ele mergulhou profundamente, não superficialmente, dentro desse oceano dos mistérios de Deus, da presença de Deus. A gente pode também entender, associar, que quando a gente fala nessa comparação, toda vez que eu usar o termo oceano, oceano de Deus, eu estou falando isso por causa do título do livro. Mas o que isso significa é a palavra de Deus, é a presença de Deus na nossa vida, é a gente envolvido nesse poder, nesse mistério, nessa glória que Deus proporcionou a nós, seres humanos, que cremos na sua palavra. Então, oceano é apenas uma expressão para poder a gente fazer referência ao tema, né, do livro. Mas o significado é sempre esse. Não é algo que está sendo criado, inovado, não. É só uma comparação. Assim como Jesus falou muitas vezes por parábolas. Então, com esse mergulho, com esse envolvimento, Jesus venceu todas as tentações. E o que Jesus é para nós? O nosso exemplo, o nosso modelo, a nossa referência, a quem nós devemos olhar. Hebreus está escrito que nós devemos continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, olhar para Jesus significa ver o seu exemplo e viver o seu exemplo. Hoje, o capítulo 2, nós vamos ver, o tema é a situação do homem, a referência do ser humano, ou seja, de cada um de nós, em relação ao oceano de Deus. Ou seja, como é que eu estou em relação ao oceano de Deus? Se a gente quiser fazer a interpretação, como é que eu estou em relação ao plano, projeto, obra, comunhão, vida com Deus? Então, é isso que a gente vai ver. De repente, isso nos chama para uma avaliação pessoal, nos chama para uma introspecção. Eu ver como eu estou, como está a minha condição em relação ao oceano. Para isso, nós vamos considerar, aqui no livro, nós temos 3 situações a serem consideradas. Mas eu vou, embora esteja subentendido, não está especificado no livro, mas está subentendido, e até faz parte de uma parte de um trecho lá na frente, eu vou colocar mais uma, que já está na frente, eu vou antecipar para poder aproveitar e de repente até já ganhar tempo quando chegar mais na frente. Então, nós podemos identificar 3 situações em que nós podemos nos encontrar em relação ao projeto de Deus, a obra de Deus. 4 situações. No livro está 3, mas a gente vai apresentar 4. A primeira, estar alheio ao oceano. Mas essa é a condição de quem não conhece. Digamos que essa é a condição de quem não é crente, de quem ainda não se converteu,
quem ainda não descobriu Deus, não descobriu o plano de Deus, então ele está alheio àquilo que Deus está nos proporcionando, ele não sabe nada sobre isso. Então essa é a primeira situação, e que está apresentada lá na frente. Eu estou trazendo logo para cá, porque aqui só tem 3. A segunda possibilidade, a segunda posição que eu posso estar em relação ao oceano, está aqui na frente do oceano, porém do lado de fora, ou fora da água, próximo, mas não dentro da água. Estou aqui na praia, estou olhando, estou contemplando, mas estou fora da água. Essa é uma possibilidade. A terceira possibilidade em que a gente pode se encontrar, estar dentro da água, sim, até uma certa profundidade, digamos até a cintura, né? Até uma parte, não totalmente submerso. Nessas condições, a gente ainda está num local bastante raso, bastante superficial, digamos assim. Certo? Então esta é a terceira possibilidade. A primeira é não conhecer nenhum mar, não saber que ele existe. A segunda é saber, estar diante dele, mas estar aqui perto, estar próximo, né? A terceira é estar dentro da água, até certo ponto, né? A uma certa altura. E a quarta possibilidade é quando a gente está mergulhado, está lá no mais longe no mar, no mais profundo do oceano, mais distante. Eu queria fazer aqui uma pequena forma de participação, se possível. Não obrigatoriamente, mas se possível, é sempre bom a gente participar. Olha só, nós apresentamos 4 possibilidades que a gente pode estar em relação ao oceano de Deus. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: será que nós conseguimos identificar na Bíblia algo que se assemelha a essa comparação? Uma passagem que Jesus falou algo que se parece com isto que a gente acabou de falar? 4 maneiras, 4 situações em que a gente pode se encontrar. Alguém lembra rapidamente, buscando na Bíblia, no conhecimento bíblico que a gente tem, que passagem bíblica falada por Jesus, essa é a dica que eu estou dando, falada por Jesus, que se assemelha a essa explicação? Existe? Tem alguma? Vocês lembram? Se vocês não lembrarem rapidamente, eu vou falar qual é. Sim. Vocês estão falando com base no que Ezequiel falou, mas a dica que eu dei foi que foi falado por Jesus. Entendeu? Algo falado por Jesus e que se assemelha a essa condição que nós acabamos de apresentar. Obrigado, irmão Léo. Deu certo, né? Muito bem. Aqui é só apertar no avança, né? Certo. Então, aqui é o capítulo que nós estudamos na aula passada, sábado passado, capítulo 1, o que é o oceano, certo? E hoje nós estamos aqui, nossa referência em relação ao oceano. Agora, irmão Léo estragou o meu trabalho, porque está tudo escrito bem ali que eu estou perguntando, ó. Similar à parábola do semeador. Percebe? Parábola do semeador. Porque olha só, na parábola,
há 4 grupos de sementes. Semente que cai na beira do caminho, que cai entre as pedras, entre espinhos e em boa terra. Então isso tem uma grande relação com o que a gente está falando. Todas as pessoas, todos os seres humanos estão representados na parábola do semeador. E é muito importante que a gente observe isso, tá? Não existe ser humano nenhum que não esteja incluído em uma dos 4 tipos de sementes. Certo? Assim também, todos nós estamos em um referencial em relação ao oceano de Deus. Aonde eu estou? Eu nunca nem ouvi falar de Deus. Eu nunca soube nada sobre Deus. Então eu estou alheio, estou fora desse plano, desse oceano. Eu já ouvi falar. Eu até já me aproximei dele. Então eu já conheci, eu já entendo um pouco sobre o oceano. Eu já até aceitei. Eu estou de certa forma envolvido. Eu faço algumas coisas no reino e na obra de Deus. Então eu estou já um pouquinho dentro da água. Aí tem uma pequena inversão na ordem, porque a semente que caiu na beira do caminho, ela se assemelha com aquela primeira parte lá, alheio ao oceano. É alguém que não é crente, que nunca ouviu, que não conhece nada sobre Deus. Aí, apenas na praia, contemplando, se assemelha mais com a semente que caiu entre os espinhos. E nós temos aquele que está parcialmente dentro da água. Ele pode parecer mais com a semente que caiu entre as pedras. E quem está totalmente mergulhado, envolvido pelo oceano, ele se assemelha com a semente que caiu na boa terra. Então, essa é a semelhança entre essa comparação, utilizando o oceano, e a parábola de Jesus, usando as sementes. Estar na praia, estar contemplando, o que isso nos faz enxergar, para a gente poder se avaliar e se posicionar, e descobrir a nossa relação com o oceano de Deus. Na parábola, a gente percebe que a semente que cai entre as pedras, quando o sol nasce, ela sufoca, ela não resiste o calor do sol e morre. Quem está na praia, até uma certa profundidade, quando a pessoa vai entrando e vai se aprofundando, imagine que nós estamos em uma situação em que a gente tenha as ondas estão fortes, né? Se a gente pensar numa pessoa que vai na praia a primeira vez, que não tem costume com o mar, que está ainda experimentando, então ele vai caminhando e ele percebe que a onda é forte ali. O que essa onda forte pode representar em nossa vida? Justamente aquilo que o sol representa na parábola das sementes: as tribulações, as provações que a gente precisa enfrentar para poder permanecer firme na presença de Deus. Se uma onda muito forte vem ao nosso encontro, ela pode ser capaz de nos jogar no chão. Ela pode ser capaz de fazer com que a gente perca o equilíbrio, perca a possibilidade de se manter de pé, de se manter firme. E a gente sabe que na vida do crente
nós passamos por essas coisas. Nós passamos pelas dificuldades, pelas lutas. E essas lutas, elas vêm com força. E nesse momento, há sim muita gente que não permanece, que não continua de pé, pela violência das ondas. Quando nós falamos sobre Jesus, nós dissemos que ele estava totalmente mergulhado, envolvido pelo oceano. E não sei se vocês se lembram, em 94, final de 94, acho que foi mais ou menos por aí, estou um pouco em dúvida se foi 94 ou 95, aconteceu um grande tsunami na Indonésia, e mais de 280 mil pessoas morreram naquela tragédia. E quando passavam as matérias e as reportagens sobre o fenômeno, as ondas gigantes, aí eu observei uma coisa que chamou a minha atenção. Por exemplo, muitas vidas, muitas embarcações, casas foram arrasadas que estavam próximo da praia. Foram simplesmente devastadas e com isso muita gente morreu. Mas embarcações ou alguém que estivesse, digamos, mergulhado no alto mar, bem distante da praia, a onda passaria por essa pessoa e ele nem perceberia, porque a onda ela só se manifesta justamente quando chega na praia. É na praia que aparecem os efeitos das ondas. As ondas podem nos jogar no chão se nós estivermos apenas na praia. Dá para pensar sobre isso? O que isso me traz? O que isso me diz? Eu preciso estar mais dentro do oceano, para não ser, de repente, varrido pela onda. Eu preciso estar mergulhado, para que a onda não me sufoque, não me traga problemas. Então, a gente percebe a importância de não ficar na praia. Mas o que é, na verdade, estar na praia? Qual é o significado disso? Estar simplesmente na praia. Meus irmãos, nada mais é do que justamente viver uma vida cristã superficial, rasa, limitada, sem um aprofundamento com a presença e com o reino de Deus. Certo? Então a gente percebe que aqui há essas 4 condições, 4 maneiras que a gente pode se encontrar em relação ao oceano. Alheio, parcialmente mergulhado, perto, mas fora, até conhece, mas não está envolvido, parcialmente envolvido ou totalmente mergulhado. Então, quando a gente compara com a parábola do semeador, qual é a parte que se relaciona com a que caiu entre espinhos? A que caiu entre espinhos é quem está simplesmente nem mergulhado, nem dentro da água ele não está por ali por perto, mas não está dentro da água. Tá? O que acontece com quem se encontra nessa situação, que é o que está também na parábola do semeador, é que é alguém que já aceitou até a fé, mas que não, lá diz que está no meio dos espinhos e não consegue dar frutos. Essa é a condição de quem está apenas próximo, mas não está mergulhado no oceano.
Então, se o oceano está diante de nós, se nós sabemos que o que temos que fazer é mergulhar, então a nossa iniciativa deve ser de nos aprofundar cada vez mais, de nos adentrarmos a esse oceano. Por que é importante a gente perceber a nossa condição? Para que a gente não fique pensando que é só a praia e acabou, porque a gente corre o risco de levar a vida cristã inteira na praia, ficar o tempo inteiro na praia. Mas o que Deus tem para nós é profundo, é grandioso, é vasto, como a gente viu na vez passada, na aula passada. E Deus, Ele nos incentiva a se aprofundar, né? Nós temos um versículo em Isaías 43, 21, que Deus fala assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ou seja, Ele nos incentiva a mergulhar, a nos aprofundar no seu plano, no seu oceano, né? Então, o que a gente entende? Mergulhado no oceano, a gente não sente os impactos das ondas e da tempestade. A gente viu aqui um versículo, leu o versículo inicial, que fala daquele momento em que Jesus estava com seus discípulos no barco, e a tempestade chegou, e eles ficaram desesperados, e Jesus simplesmente disse: mate aquieta. E os discípulos pensaram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nosso nível de confiança em Deus deve estar nesse ponto. Ou seja, o que os discípulos estavam fazendo? O que eles estavam vivenciando ali? Eles estavam aprendendo com Jesus a mergulhar no oceano de Deus, que é mergulhar no oceano da confiança plena em Deus, de saber que qualquer que seja a tempestade que se levante, Ele é poderoso para acalmar e para fazer com que a gente prossiga, que a gente continue. Então, esse é o projeto de Deus para que a gente consiga mergulhar profundamente no oceano. Então, hoje, como a gente, na sexta-feira passada, foi uma introdução, a gente teve uma conversa um pouco antes, né, uma apresentação, então com isso a gente não conseguiu avançar muito. E como tem bastante coisa pela frente, a gente vai conseguir já trabalhar um próximo capítulo, e aí nós vamos caminhando para avançar, né? Então, uma vez que a gente sabe que o que nós precisamos é estar mergulhado no oceano, aí a pergunta que pode vir à nossa mente, ao nosso pensamento de imediato é: o que a gente vai fazer lá? O que vai acontecer quando a gente estiver, de fato, mergulhado no oceano de Deus? O que procurar no fundo do oceano? Qual é a resposta? Qual vai ser o resultado disso, quando estivermos totalmente envolvidos? Certo? Então é sobre isso que vamos discorrer a partir de agora, nessa próxima parte. Nós temos aqui, olha só, as coisas que podemos encontrar no oceano. Nós vamos ver aqui, vamos estudar um pouquinho sobre o jovem rico, aquele homem que chegou para Jesus, conversando com ele. O que aquele homem queria? Tá? Essa passagem está em Mateus, capítulo 6. Aliás, Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. O jovem rico chegou para Jesus dizendo assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: guarda os mandamentos. Quais? Jesus citou alguns para ele. Jesus
Ele olhou para Jesus e disse: mestre, então eu já faço isso. O que falta ainda? Aí Jesus olhou para ele, aí fez uma pergunta assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Aliás, vou corrigir: vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Foi a proposta que Jesus fez. Eu não sei quantos de nós já analisou profundamente essa passagem do jovem rico, mas eu estive lendo em um momento especial essa passagem, e Deus me fez compreender algumas coisas maravilhosas, e que a gente compartilha nesse livro, e que eu quero compartilhar com vocês também, sobre essa passagem do jovem rico. Olha só, primeiro ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? Aquele homem provavelmente era um judeu, então Jesus respondeu para ele como um judeu, como para um judeu: guarda os mandamentos. Paulo disse que quem cumprir os mandamentos, por ele viverá. Se os judeus tivessem conseguido cumprir os mandamentos, eles poderiam ser salvos através dos mandamentos. Eu falo mandamentos me referindo à lei de Moisés, tá? Então guarda que tá bom, tá tudo bem para ti. Mas quando ele pergunta: não, Senhor, mas eu já estou fazendo isso, existe alguma coisa a mais? Aí Jesus olhou para ele: rapaz, será que ele quer realmente mais alguma coisa? Será que realmente ele está interessado por algo mais? Então Jesus fez a proposta para ele. Bom, e a proposta que Jesus deu agora para ele foi uma condição para que ele pudesse conquistar, além da salvação, um tesouro no céu. Muitos de nós ainda não conseguimos compreender que é possível a gente construir tesouro no céu. E o que eu puder me esforçar para que a gente vislumbre sobre isso, eu farei. Porque muita gente está deixando de arrumar tesouro no céu, porque não sabe que é possível e não sabe como fazer. Mas a palavra nos ensina tudo sobre isso. Jesus disse, Mateus está aqui, 6,19. Às vezes a gente não lê por causa do tempo, mas seria bom que a gente pudesse ler algumas das referências. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí se a gente fosse perguntar, essa pergunta todos nós deveríamos nos fazer: o que significa juntar tesouro no céu? Será que nós compreendemos bem sobre isso? Será que nós sabemos explicar o que isso significa? O que vocês acham? Tesouro no céu é a mesma coisa que salvação? Se a gente for buscar aqui nas linhas das Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que não. Talvez a gente lê, e eu estou falando assim já adiantando justamente por causa do tempo, talvez a gente lê e pense que não, ter tesouro no céu é ser salvo. Mas quando a gente olha o jovem rico, a gente vai perceber que não, há uma diferença.
Ser salvo é você estar perdoado, estar livre da condenação. E isso é maravilhoso. E todos nós precisamos alcançar. Mas agora, depois de salvo, nós podemos construir tesouro no céu. E Jesus deu uma grande dica quando ele falava com um jovem rico. Ele fez uma proposta. Então, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Como que a gente interpreta isso? Que mensagem isso me traz? Tem muita gente que até pensa que aquele homem não se salvou porque ele não vendeu os seus bens e deu aos pobres como Jesus mandou. Mas se a gente pensar assim, a gente poderia dizer assim, então para eu ser crente, para eu ser salvo, eu preciso vender o que eu tenho e me desfazer das coisas que eu tenho? Será que é isso então? Mas veja, aqui Jesus está falando, é um passo à frente, não é mais sobre salvação, é sobre tesouro no céu. Sobre essas coisas, eu sei que as passagens bíblicas são bastante conhecidas, são bastante tratadas e mencionadas, a gente já ouviu bastante sobre elas. Mas a palavra de Deus é tão rica que a gente vai se aprofundando e Deus vai mostrando para a gente algo que de repente, superficialmente, a gente não consegue perceber. Então, ter um tesouro no céu estaria condicionado a que ele se desfizesse dos seus bens materiais para ter esse tesouro. Então, meus irmãos, o que pode trazer para nós como lição isso? Significa que as coisas materiais, a minha vida terrena, o meu envolvimento com o reino de Deus, tem a ver também com aquilo que representa posses que a gente tem aqui nessa terra. Se eu conseguir dizer para vocês que eu estou me esforçando, mas de repente a gente quer apressar por causa do tempo, eu diria que é possível. As coisas que a gente tem nesta vida, seja riqueza, seja lá o bens que a gente tiver, é possível que através disso a gente transfira isso como tesouro para o céu. É como se você fosse fazer um depósito no banco celestial. É você lançar mão daquilo que Deus te deu e utilizar isso para engrandecimento do reino de Deus. Isso é construir tesouro no céu. Em parte a gente sabe até disso. Em parte se sabe disso. Mas a compreensão clara disso nos faz tomar a atitude de agir assim. Imagine que um de nós tivesse bastante dinheiro. Eu vou escolher aqui o filho do irmão Pacheco, que eu me confundi o nome, não sei qual eu misturo. O irmão. O irmão Juan. Está aqui. Hoje nós temos um milionário, o nosso irmão Juan. Tem muito dinheiro, irmão Juan. Irmão Juan, o que você faria com 2 milhões que tem na sua conta? Comprar uma Ferrari de 500 mil reais, 1 milhão de reais. Uma mansão na beira da praia. Mas eu tenho uma dica muito importante. É possível transformar 2 milhões em tesouro no céu. E muita gente que tem dinheiro, que é rico, não sabe disso. E até que não tem também não sabe. Se soubesse, estaria investindo tudo quanto pudesse no reino do céu. E a quantidade, eu falei em 2 milhões, mas a quantidade não é o significado. Sabe por quê? Porque eu me lembrei agora da viúva pobre. Quando ofertava
o valor, os 30 centavos que ela ia comprar os 2 ovos para almoçar naquele dia. Ela disse, não, eu vou dar de oferta. O que ela fez? Colocou o tesouro no céu. E Jesus disse, que o que ela ofertou era muito mais valioso do que os ricos que colocaram grandes quantias. Por quê? Porque ela deu todo o seu esforço, toda a sua gratidão, todo o seu empenho em um símbolo, né, de doação no reino, na obra. Quer dizer, então eu estou passando rapidamente, eu queria ter um tempo só para falar exatamente sobre isso, tá? Sobre essa questão de utilizar, olha só, irmãos, investir no tesouro do céu. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho, toda a minha saúde, toda a minha força, todo o meu empenho eu vou utilizar para o reino do céu. Essa compreensão é que é extremamente necessária nos nossos dias. A compreensão do que eu posso construir lá. E tem muita gente que vai entrar no céu pobre porque não descobriu isso enquanto ainda tem tempo. Tem muita gente que diz, não, eu só quero chegar no céu. Eu chegando lá está bom demais, não quero mais nada, eu só quero entrar lá. Vai se arrepender, porque quando você descobrir que podia entrar no céu com muita riqueza e com muito tesouro, você vai dizer, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso lá? Que lá é muito mais importante guardar tesouro do que aqui. Jesus quem disse. Aqui, que o homem vive 70 anos, ele passa 50 anos da sua vida morrendo de trabalhar, se matando todo dia, para ganhar um dinheiro, para fazer uma casa bonita, para comprar um carro bom. Daqui a 20 anos ele morre e tudo fica aí, e no céu que é para sempre, tesouro eternamente. Então quem que não vai se arrepender de não ter conquistado esse tesouro enquanto é possível? Eu não quero que nenhum de vocês se arrependam disso, quando chegar no céu e dizer, se eu soubesse que eu podia trazer um tesouro para cá, eu teria feito isso. Porque a nossa oportunidade é agora, de depositar no banco de lá. Essa é a nossa chance de depositar no banco celestial, utilizando tudo que Deus tem nos dado, para transferir tudo isso para lá. Como? Ele vai nos dar sabedoria para executar essa transferência desse tesouro. E como é que a gente descobre isso? Mergulhando no oceano. Tem que mergulhar na palavra para compreender como que você vai juntar tesouro, trazer esse tesouro e transferir ele para o reino do céu. A fé que você tem em Deus, Deus começa a fazer maravilhas na tua vida. Isso que Deus vai fazendo na tua vida, vai te deixando cada vez mais grato com Ele. Quando vai te deixando mais grato com Ele, faz com que Ele vai fazendo mais ainda na tua vida. E quando Ele vai fazendo mais, tu vai percebendo que a tua dependência dEle é cada vez maior, e que Ele está cada vez mais perto para atender em tudo que for necessário. Será que está dando para a gente navegar, mergulhar no rio, no oceano? É profundo isso. Se as minhas palavras não estiverem sendo suficientes, é defeito aqui do transmissor. Mas a fonte é riquíssima. Se eu não conseguir explicar isso tudo para vocês, eu só estou dizendo pelo menos isso. Há um oceano, há um tesouro, busque e transfira para o reino de Deus. Procure saber como isso funciona, porque é muita coisa, é muito grande, é muito vasto e vale a pena. Vale muito a pena transferir o nosso tesouro para o reino de Deus. Hoje, se de repente o irmão Juan, ele até saiu, acho que foi bem depositar mais dinheiro lá no banco. Esqueceu do pastor. Então, agora ele tinha 2, talvez vai fazer 3 agora, né? Então, se de repente ele tivesse a casa, né? De repente,
Poxa, que bom, né? Aqui a gente nem pode ter mais as coisas, não é? Quando você tem uma besteirinha, muita gente está de olho, e tal. Aí tem, né? Corre o risco, tem que arrumar segurança, tem que ter proteção, porque tu pode ser assaltado, pode ser sequestrado, pode ter acontecido toda coisa aí, não é? Então olha que coisa terrível é o tesouro humano, é o tesouro terreno, são as coisas daqui dessa terra. Mas quando a gente faz o depósito lá é seguro. O próprio Jesus está dizendo, ladrão não entra, ferrugem não consome. Aqui a gente gasta um dinheirão para fazer uma casa, deixar ela bonitinha, passa 10 anos, o reboco está caindo, né? O telhado está molhando, a laje está não sei o que, não é? Então, passa. Agora imagine que a gente lá no céu, Jesus promete rua de ouro, aí tudo de ouro, tudo de maravilhoso, e compreender tudo isso, gente, meu Deus do céu. Eu até falei um tempo desse aqui, que eu fiz um estudo recente sobre a cidade nova, a Nova Jerusalém, e eu que já li isso não sei quantas vezes, e recentemente me surpreendi com o que eu fui observar ali. E eu descobri isso por conta de outro livro que eu estou escrevendo, que tive que falar sobre essa cidade. Aí eu fui estudar e fiquei espantado com o que eu vi. Uma cidade que nos cálculos tem 1.200 quilômetros de largura e de comprimento. Até aí tudo bem, mas ela tem também mais de 1.200 quilômetros de altura. Como assim? Aí eu fiquei surpreso, mas não vou entrar nisso porque não faz parte do nosso conteúdo agora. Certo? Então, aí o jovem rico, quer ser rico, né? Quer ser salvo? Guarda o mandamento. Quer mais coisas? Então, vende o que tu tem, envolve o teu trabalho, os teus haveres, envolve isso no reino de Deus. Se tu fizer isso, tu vai ter um tesouro no céu. Há muitos de nós, há muitos crentes que já compreenderam isso e que têm aberto mão de algumas coisas para investir na obra, para fazer no reino, para fazer a obra crescer, né? Então, é extraordinário, é um significado extraordinário. Mas então, olha a sequência da conversa de Jesus com o jovem rico. Faz isso lá, tudo bem, guarda o mandamento? Guarda. Então, vende o que tu tem, dá aos pobres. Aí vai ter um tesouro, depois tu vem e me segue. Tá? Vem e me segue. Saiu por quê? É assim mesmo? É normal? É lá, né? Vem e me segue. Aí, o jovem rico falhou na segunda proposta. Não conseguiu a segunda etapa. Automaticamente não conseguiu também a terceira, tá? A primeira qual era? A primeira proposta que Jesus fez para ele, era para quê? Vamos aprender isso aqui rapidinho, para a gente não esquecer mais? Vamos lá? Fazer um desafio? Vamos ver a história do jovem rico. Olha aí, 3 coisas na vida na história do jovem rico. 3 propostas para ele. Primeira proposta, para ser salvo. Para ser salvo, ele precisava o quê? Fazer o quê? Vamos trabalhar e depois a gente vai saber tudo isso. Para ser salvo, ele precisava guardar os mandamentos. Tá? Guardar os mandamentos. É o que ele precisava fazer para ser salvo. Segunda proposta: ter tesouro no céu. E para ter um tesouro no céu, ele precisava fazer o quê? O que era que ele tinha que fazer? Esse era para ser salvo. Isso, dá aos pobres. Para ser salvo, era guardar os mandamentos. Para ter tesouro, vender o que tinha e dar aos pobres. Agora vem a terceira: vem e segue-me. E não voltou. Mas aí Pedro, irmão, pense no homem esperto. Se a gente conseguir ser esperto do jeito de Pedro, nós vamos longe. Pedro olhou e disse assim: Jesus, o homem voltou. Ele não veio não, ele foi embora. Quão difícil é os ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus, mas que negócio é esse? Se é assim, quem que vai poder ser salvo? É difícil para os homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, não há nenhum problema em ser rico.
O problema é aprender a ser e saber investir correto, investir certo. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. É impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: então Jesus, espera aí, vamos conversar aqui, Jesus, tem um negócio para falar contigo. Você está dizendo que... aí Jesus disse assim: então, para os homens é impossível. Aí Pedro se lembrou, ele foi, olha como é que Pedro é esperto. Irmão Pedro? Irmão Pedro aqui também, né, irmão Pedro? O seu xará, né? Esperto demais. Ele se lembrou do que ele já tinha passado com Jesus e disse assim: peraí, Jesus, vamos conversar aqui. Eu estou me lembrando agora, lembra, quando eu te conheci, que era o quê? Pescador. Aí quando eu vi o que o Senhor fez lá para nós, sabe o que foi que nós fizemos? Deixei tudo lá e te segui. O que eu vou ganhar com isso? Ninguém faz nada de graça, né, irmão? Até Pedro estava cobrando Jesus. O que eu vou ganhar com isso, Senhor? Jesus podia dizer para ele assim: Pedro, peraí, tu está me cobrando, Pedro? Rapaz, não, tu está trabalhando para mim, é voluntário. Tu não precisa ficar fazendo essas cobranças. Tu não é meu amigo? Tu está aqui trabalhando para mim, é de graça, Pedro. Rapaz, deixa de estar falando sobre essas coisas aí, eu não estou te oferecendo nada não. Será que foi assim que Jesus fez? Não, meus irmãos, Jesus deu uma resposta muito linda para Pedro. Eu quero ler a resposta de Jesus. Eu quero ler em duas passagens, eu quero ler em Mateus e quero ler em Marcos, porque os dois falam de uma maneira maravilhosa. Mateus 19, né? Olha o que Pedro faz aqui, ó. 19, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Olha aí, irmão. Olha aí, meu irmão, que esperteza do Pedro. Jesus disse: eu acho maravilhoso que Jesus não deixou ele sem resposta, não deixou ele no vácuo, não repreendeu ele, mas nos fez entender que de fato ninguém trabalha de graça, ninguém faz nada para Deus também de graça. Nada é de graça para Deus, meus irmãos. Deus não deve nada para ninguém, a gente costuma dizer isso, não é? E é verdade. Olha aqui, ó. Jesus diz: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aquele que teve a coragem de deixar tudo para trás e seguir a Jesus, aqui está nos dizendo que vai receber autoridade. Veja, ser salvo, ser rico e ser autoridade. Aonde? Na eternidade, não é aqui não. Não é ser igual um ministro de Supremo. Vai morrer, vai passar, vai acabar o poder dele. Quem receber a autoridade com Jesus é para sempre. Autoridade. O que eu preciso fazer? Já estou salvo, maravilha. O que eu quero mais? Eu quero mais alguma coisa? Vou conseguir tesouro. Vou transferir tesouro para lá. E o que eu quero mais ainda? Eu quero ter autoridade, eu quero ter status lá no céu. Dá para perceber que existe isso? Até muita gente que pensa que não, é todo mundo igual. Eu não entendo isso aí não, tá? Haverá diferenças sim. De acordo com o que a gente vê na palavra, vai ter diferença. Ora, vai ter os galardões, cada um vai receber de acordo com o que tiver feito. Então há diferenças. E por isso que é bom a gente saber essas diferenças. É agora, porque quanto mais a gente souber, mais a gente vai fazer em prol de lá. Oba! Chegou. Só isso. E aí? Quando perceber que, poxa, ninguém me disse nada, não, está lá, o irmão Veneraldo foi explicar para vocês sobre o tesouro, que é possível conseguir o tesouro para a eternidade. E eu não vou dar conta de dizer tudo sobre isso para vocês nesse período de estudo. Eu estou só dizendo que está lá. Vá lá buscar e veja o tanto que tem de tesouro para ser alcançado e conquistado.
Se a gente tiver mais oportunidades, o que a gente for possível compartilhar, a gente vai compartilhar. Mas eu tô como alguém, olha só, eu vou comparar o que está fazendo aqui, ó. É como alguém que chegou e encontrou uma fonte. Tem um monte de gente. Não, assim, um tesouro mesmo, né? Eu fui, de repente estou aí, fui no lugar, encontrei um tesouro, aí tirei o que pude trazer. E eu disse, tá lá tem muito, pode ir lá que você acha. É mais ou menos isso, tá? O tesouro é riqueza, é muita riqueza. Onde está? No oceano. Lá no fundo do oceano. Toda essa riqueza que a gente pode tomar e conquistar para Deus. Ainda tem mais aqui, ó. A folha saiu do lugar, deixa eu ver se foi isso. Pedro perguntou a respeito dele, mas eu fico mais maravilhado com o que vem depois. Meu Jesus, a gente não pode ler a palavra de Deus simplesmente fazendo uma leitura. A gente precisa mergulhar mesmo. Vamos mergulhar aqui, ó. Pedro perguntou, o que eu vou receber, Jesus? Aí Jesus responde, para Pedro e para nós. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, quem for capaz de abandonar qualquer coisa nessa vida por causa do nome de Jesus, então eu vou ter que jogar tudo fora no mato? Não é assim. Eu vou explicar como é que é isso, para ninguém sair por aí amanhã botando placa de venda nas casas, vendendo carro. Não, eu vou logo explicar como é que funciona isso. O que a gente precisa é estar disposto a perder tudo que tem por causa do amor e do nome de Jesus. É isso o significado. Eu estou numa situação difícil aqui, peraí, alguém quer tomar minha casa, para eu manter a casa, eu tenho que largar Jesus. O que você faz? Larga a casa e fica com Jesus. É isso que significa estar disposto a perder qualquer que seja a coisa. Aí eu tirei a Bíblia aqui, deixa eu procurar de novo. Olha o que diz, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Olha, receberá 100 vezes tanto. Por que Jesus fala em número? Está de graça isso aqui? É só para constar aqui que está assim? Recebe 100 vezes tanto. Quantas vezes a gente já leu isto? Mas Jesus está dizendo que quem largar qualquer coisa recebe 100 vezes tanto. O que significa 100 vezes tanto? Aonde? Eu falo assim porque eu me empolgo com isso aqui, ó. Eu me empolgo demais. Eu não sei se eu consigo passar a empolgação para vocês, mas eu me empolgo quando eu percebo aquilo que Jesus fala aqui. Aí ele termina dizendo, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Mas quem está falando aqui é Mateus. E eu queria convidar vocês para a gente ver o que Marcos também diz sobre isso. O que Marcos diz? Em Marcos, no capítulo 10, 17. Marcos 10, 17. O relógiozinho já está andando ali, né? Olha só, Marcos também relata a fala de Jesus com Pedro. E Pedro pergunta, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aqui não tem a pergunta, que receberemos? Mateus diz, que receberemos? Por isso que é bom a gente ler mais de um. Entendeu? Porque tu lê o que um disse, lê o que tu vai juntando uma coisa com outra, vai ficando mais claro como foi aquela conversa, né? Lá em Mateus, Pedro perguntou, o que receberemos? Marcos não disse o que receberemos, porém, Marcos traz outros detalhes que Mateus não trouxe. E a gente vai ver qual é.
Aí antes disso, aí quando Pedro disse assim, nós deixamos tudo e te seguimos, sabe o que mais me lembra? Me lembra do barco, dos peixes, das redes, que ele deixou tudo lá. E eu, só para abrir um parênteses sobre essa passagem, Pedro passou a noite pescando, todo mundo sabe a história, as crianças sabem a história. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Até acordaram aí as crianças já. A noite pescando, não achou nada. Aí Jesus pede o barco emprestado para falar com a multidão. Quando termina, Pedro, joga bem tua rede. Espera aí, aqui não é lugar de peixe, mas o senhor está mandando, eu vou fazer. Quando jogou, lá vem a rede cheia de peixe, enche 2 barcos. E aí ele, espera aí, isso não é normal. Esse homem é diferente, ele tem alguma coisa. O que Pedro fez? E seus companheiros? Deixaram tudo lá, peixe, barco, redes, e passaram a andar com Jesus. É isso que ele está cobrando para Jesus aqui agora. Viu? Eu fiz isso, Jesus, e agora? O que eu vou receber? Porque tem uma lição muito grande nisso aí também. Porque assim, Pedro queria o quê? Peixe. Ele passou a noite pescando, então ele queria encontrar era peixe. Mas não tem encontrado. E de repente agora quando Jesus fala isso, ele encontra muito peixe. Gente, o que muitos de nós, seres humanos, faríamos numa hora dessa? Bom, eu estava procurando peixe, e agora eu estou com 2 barcos cheios de peixe. Eu vou correr para o mercado, que a feira hoje vai ser boa. Vou vender tudo lá, vou encher o bolso. Jesus, tchau, muito obrigado, Senhor, pelos peixes. Foi muito bom, Senhor, te conhecer. Tchau, hein, já vou vender meus peixes. Mas eles deixaram tudo para ir com Jesus. Jesus para eles foi mais importante do que os peixes. Jesus para nós tem que ser mais importante do que a bênção. A bênção é uma consequência da nossa relação com Ele, mas Ele é muito mais importante do que tudo que Ele nos der aqui nesta vida. Marcos, eu quero ouvir Marcos aqui. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Olha aqui o detalhe que Marcos traz, que Mateus não disse isto. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Você já tinha percebido isso? Quem já tinha percebido isto? Meus irmãos, isso aqui é fantástico, aqui é extraordinário. Irmã Letícia tinha percebido isso? Não volte para casa sem perceber isto aqui, Marcos traz esse. Eu gosto tanto do livro de Marcos, é um livro pequenininho, mas ele tem uma riqueza de detalhes impressionante. Impressionante. Recebe 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, pai, campo, filhos e campos, tá? Já neste tempo, em tudo isso, e no século vindouro, a vida eterna. Olha que coisa impressionante. Agora tem mais um detalhe que Marcos traz e Mateus não trouxe. Ele diz assim, receberá tudo isto já neste tempo, mas é com perseguição, tá? Não pense que vai ser moleza, não, é com perseguição. Por que é importante saber isto? Porque quando Deus estiver te abençoando e que vier a perseguição, você já está sabendo por que é porque está escrito na palavra. Sabe o que eu me lembrei, pastor Carlos? Me lembrei, eu não vou contar porque o senhor não me deu autorização para contar detalhes, mas do que o senhor fez quando viajou lá para o interior e que teve que construir o templo, não é? Então eu vou falar. O pastor Carlos teve que vender a casa para construir o templo lá. Eu entendo que o que falou mais forte foi o apego pela obra de Deus. Aí o pastor Carlos vem para cá, para a nossa área. Olha o tanto de perseguição que o pastor Carlos já passou aqui.
Mas está escrito, pastor, Deus vai dar tudo isso, mas é com perseguição, não tem como fugir disso. É preciso saber que é assim que funciona. Essa palavra é muito rica, a palavra de Deus é extraordinária. É por isso que eu sou apaixonado pela palavra de Deus, pela leitura, pelo oceano, para mergulhar. Eu não encontro nada melhor para fazer na vida do que mergulhar no oceano de Deus e descobrir os tesouros que tem lá dentro para a nossa vida. Extraordinário. Aí, eu quero falar de Coríntios aqui, só aqui dá para fazer outro estudo, do tanto de hoje já, lá em Coríntios. Mas eu vou passar lá rapidamente, lá tem muita coisa interessante. É o rico insensato. Olha o que acontece com quem não consegue descobrir o valor da riqueza eterna. Aí plantou, colheu muita coisa, ficou rico de repente. Aí, eita minha alma, ó, pode ficar à vontade agora descansar que tu tem comida para muitos anos, né? E aí vem de noite o sonho, ou não sei de que maneira, né? Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, por isso que a gente tem que transferir a riqueza para o tesouro celestial enquanto dá tempo, né? Enquanto dá tempo. Tá bom? Vamos lá para Coríntios. 9 horas, meu Jesus. Vamos lá. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. O que Paulo está dizendo ali? Olha só, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte: eu vou ler o 9, porque liga com o que a gente já falou. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui tem um significado extraordinário. Eu gostaria de poder, mas não dá mais tempo de falar isso aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Quem é esse cada um? Paulo está dizendo, olha, eu como um bom arquiteto, a gente está, o trabalho de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus é como um edifício, é uma construção. Eu, como um sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Agora, vem outros aí e vão construir. Cada um, veja como constrói. Quem é esse cada um? Irmão Rafael, quem é cada um? Está aqui, cada um está aqui. Cada um, veja como edifica, hein? O alicerce está lançado e a gente vai trabalhar nesse edifício. Cada um veja como edifica, como constrói. Cuidado com a construção. Porque ninguém pode opor outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. Em várias passagens vamos encontrar Jesus como fundamento, a pedra angular. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Minha gente, veja que tipo de material pode ser colocado na construção de Deus. Ouro, prata, pedras preciosas, palha, capim, mato seco.
vegetal apodrecido. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Viu? Quem é cada um? Cada um está aqui nesta noite? Está? A obra de cada um será testada pelo fogo. O que foi que eu coloquei na obra de Deus? Com que foi que eu construí? Foi com ouro? Foi com prata? Pedras preciosas? Ou eu coloquei madeira podre na obra, na construção de Deus? Veja como construir na obra de Deus. Se a obra de alguém, que alguém edificou nesta parte, permanecer, ele receberá galardão. Aquilo que eu me empenhei, eu me esforcei para fazer. Mas o que era esse esforço? Era pedra preciosa? Era ouro? Ou era palha? Tem até uma história que chama de fogo de palha, não é? Não tem uma história por aí? O que é fogo de palha? O que é fogo de palha? Rápido se consome. Quando começa aquele fogaréu enorme, aí rapidinho acabou. Acabou a palha, acabou o fogo. Passageiro. Eu vou aproveitar isso aqui. Eu começo a fazer algo para Deus. Eu começo muito empolgado. Eu quero fazer. Vamos. Mas eu quero logo que todo mundo me ajude. Se eu percebo que não tem ajuda, aí eu já... Fogo de palha. Não, eu não vamos fazer não quero mais não. Falta de propósito naquilo que está fazendo para Deus. É preciso ter a consciência de que o que eu estou fazendo é para Deus, não é para homem nenhum. Não é o pastor Carlos que vai avaliar a minha obra e vai avaliar o meu trabalho. Quem vai avaliar é Deus. Ele é aqui alguém que está para nos ajudar nesse processo de construção, mas cada um veja como edifica. E é Ele que vai provar, e o que Ele prova, acabou. Então, se a gente fizer pensando que é para alguém que está aqui que vai olhar, não vai funcionar. A intenção, a motivação. Por que eu faço tanto? Por que eu me esforço tanto? É porque não é para homem, não é para ninguém, é para Deus. E quero fazer o que for melhor. Ouro e prata na obra de Deus, na construção celestial. E não palha, capim, madeira apodrecida. Deus quer isso. E Ele vai testar se funciona. Se não funcionar, aí você fez a construção, botou capim no meio, olha, está construindo a parede, né? Lá num pedaçozinho você bota um tanto de capim. Aí Deus vai chegar e vai tocar fogo. Toca fogo em tudo que você fez. Aí vai aparecer o buraco lá na construção, porque foi botado o capim no meio. Práticas não bem estruturadas, não bem com o propósito definido em servir e fazer para Deus. Mas é pano para manga, né, irmãos? E eu já estou correndo aqui por causa do tempo. O dia declarará por meio do fogo, será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer, receberá galardão. Está vendo? O galardão não é para todo mundo não, para todo mundo que trabalhou, é para quem trabalhou certo, para quem fez o certo, para quem edificou corretamente. Imagina, irmão, se eu fizer algo para Deus com o objetivo de ser visto pelos outros, que tipo de material é esse? Eu faço porque eu quero ganhar um elogio, eu quero que alguém diga, irmão fulano, eita, beleza, hein? Tem que ter cuidado para saber que tipo de material é esse, porque senão o fogo de Deus vai queimar e vai consumir, e não vai ficar nada, né? Tem que ser por causa dele, para ele, por ele, né? Receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aqui tem
uma colherzinha de chá, porque diz que ainda vai ser salvo, né? Quem colocou de repente um material diferente, estranho, ainda vai se salvar, mas não vai receber nada, não vai receber galardão. Meu irmão, volta novamente a questão do galardão. Eu não sei vocês, mas eu quero ter riqueza quando chegar no céu. Alguém mais se candidata aí? Pouca gente, ó, pouca gente está querendo. Lá eu quero. E se Deus me der aqui, eu vou fazer de tudo para transferir tudo para lá. Alguém mais quer isso também? Ou ninguém aqui quer ser rico, quer ter dinheiro? Ninguém quer ter não, né? Muita gente não quer porque não sabe o que vai fazer com isso. Se for fazer mal, é melhor não ter mesmo, hein? Melhor não ter do que arrumar problema. Mas se você sabe o que bem fazer, é melhor ter. Pode ter, não tem problema nenhum não. Invista na glória, no reino e para o tesouro eterno com Deus. Vou parar por aqui, irmãos, porque para dizer tem umas coisas ainda, mas vamos deixar para a próxima. Que Deus nos abençoe na sua graça. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Carlos por estar nos dando essa oportunidade de falar esses conteúdos. Amém. Meus irmãos, eu na verdade me sinto privilegiado. Não é porque o Veneraldo é meu amigo como os demais. É como alguém já disse, né? Que quem não senta, escute bem, quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Não sei se os irmãos observam que eu desci, né? Porque todos nós precisamos aprender. E como diziam, eu disse ontem para o Veneraldo essa frase do pastor Estevão, em sua saudosa memória. Pastor Estevão dizia o seguinte: que quem quer aprender, aprende tanto com o grande como com o pequeno. Ele fazia alusão a essa frase quando ele foi pregar em um certo congresso, onde ele era um dos ministrantes e também estava na lista dos ministrantes nada menos do que Antônio Gilberto. E o pastor Estevão dizia isso, disse essa frase, fez essa frase, porque ele se achava muito pequeno perto do pastor Antônio Gilberto. Que enquanto ele falava, o Antônio Gilberto estava anotando. E então o pastor dizia: quem quer aprender, aprende com o grande e com o pequeno. Ele disse: rapaz, como é que pode um homem grande desse receber alguma coisa de um homem pequeno que sou? Meus irmãos, guardemos a boa palavra que ouvimos nessa noite. Eu estou saindo daqui na graça, renovado, abençoado, né? Eu sei que foi um dom maravilhoso que Deus deu para o irmão Veneraldo e para muitos outros, que é o dom de ensinar, né? E a Bíblia diz que para cada coisa Ele chamou, né, uma pessoa. E eu louvo ao Senhor, porque aqui na Vila São Luís nós temos mestres, meus irmãos, e devemos nos alegrar. Eu fico feliz, né? Já tem um obreiro que quando tem alguém na igreja que ensina bem, que prega bem, tem um obreiro que enciuma e quer matar o outro, né, Pacheco? Mas o homem de Deus, ele fica feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos pessoas à altura para trazer um ensino sólido da palavra de Deus. Não é qualquer coisa, não é oba-oba. E o que gera avivamento na igreja, poder na igreja, é o estudo da palavra. Você sabia que muita gente não gosta de ensinamento, de estudo? O melhor sermão, meus irmãos, é o expositivo, não é isso, Pacheco? É aquele que se vai aprendendo versículos por versículos. Muito diferente do sermão textual, do sermão temático. O melhor de todos é o sermão expositivo, é o estudo
profundo da palavra de Deus. Eu vejo aqui o Veneraldo expondo esse livro dado por Deus para ele, meus irmãos. Isso é bibliologia pura. É Bíblia pura, meus irmãos, né? O meu desejo, e eu acredito que é o desejo de Deus, que no próximo encontro, na próxima sexta-feira, estejamos aqui, né? Os que nunca leram o livro do nosso escritor, Veneraldo Costa, né? E que estão tendo a oportunidade de ouvir, de ver, né, ao vivo e a cores, né? Porque na verdade eu li, mas ele falando é como se eu não tivesse lido o livro, porque eu não conseguia encaixar as coisas como elas são, e ele falando, explicando, abre um leque, meus irmãos, muito grande, é muita informação, né? E eu acostumo dizer, a nossa igreja, ela precisa estar preparada para ser mais dedicada a ouvir o ensino, o estudo da palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida do irmão Veneraldo. Vamos passar os avisos da semana e vamos estar terminando o trabalho. Domingo pela manhã será a nossa escola bíblica. Vamos estar presente, amém, irmãos? Escola bíblica. Também domingo à tarde será o nosso mutirão evangelístico, amém? Vamos sair, vamos anunciar Jesus nessas ruas. Essa igreja, esta área, ela é uma igreja, ela é uma área missionária, e nós precisamos falar de Jesus. Se nós quisermos ver muitas almas aqui, meus irmãos, aceitando Jesus, sendo libertas, sendo salvas, nós devemos sair para as ruas. Nós devemos ir buscar as almas, nós devemos convidar as pessoas para virem para o culto, gente que está desviada, gente que está aquém do evangelho, do plano salvador. Nós precisamos falar com ousadia que Jesus é a solução, que Jesus é a salvação, amém? É com empolgação, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos para casa. Vou dar passe aqui para o dirigente da congregação, Antônio Pacheco.